Olá a todos, meu nome é Márcio Sawamura, eu sou médico radiologista torácico, coordeno os grupos de radiologia torácica do INRAD, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês. E nós vamos começar as apresentações dos temas livres da especialidade tórax. Estão aqui comigo o Dr. Danilo Tadawada, que é médico radiologista torácico da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e também o Dr. Carlos Verrastro, que é médico radiologista da Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. O primeiro tema livre será apresentado pela Luciana Eltz Soares. Ela é da Cleveland Clinic Foundation, dos Estados Unidos, e ela vai falar sobre Safety and Effectivity of Ultra-Low Dose Protocol of Transthoracic CT Guided Core Needle Biopsy, a Single Center Protocol. Por favor, doutora Luciana, você tem 10 minutos para a apresentação. Então, vamos lá. Então, vou começar. I'm going to start my presentation. I'm going to be presenting the safety and effectivity of ultra-low dose protocol of transthoracic CT-guided core needle biopsy, a single-center protocol. I'm currently a clinical fellow at the Cleveland Clinic, and this was mentored by Dr. Ahmad Shuktai, which is one of the senior staff for thoracic radiology at Cleveland Clinic. There's no conflict in this presentation. So transthoracic CT-guided core needle biopsies are a well-established, minimally invasive, accurate and safe procedure for intrathoracic lesions, and especially for small lung nodules. Our greatest concern remains the radiation exposure, since we know that cancer risk is increased, and especially increased during a cumulative exposure of these patients as well as the medical staff. So for now, we know that literature has shown few low-dose radiation exposure protocols describing similar efficacy and no difference in patient safety as well as image quality. But to our knowledge, not many studies describe comprehensively the technique, the ultra-low-dose technique, especially addressing short table time, short procedure time, as well as high diagnostic accuracy and low complication rates. So our objective here is to review the CT fluoroscopy guided transthoracic core needle biopsy technique we use in our institution, highlighting the protocol itself and evaluating for total procedure time, diagnostic yield, and complication rates we have. So what we did is a descriptive retrospective study, is a single center study for Cleveland Clinic Foundation. We evaluated 144 CT guided procedures between January 22 and 2024, and we collected procedure time, total procedure time, total DLP for radiation exposure dose quantification, post-procedural complications. We evaluated for overall pulmonary hemorrhage, pneumothorax, or hemoptysis, and we also evaluated major complications regarding any inpatient needing for admit the patient for inpatient or pneumothorax that needed chest tube insertion. And diagnostic yield and sample adequacy were also collected. So to start our protocol, our ultra-low dose protocol, we'd like to highlight that involves several strategies, not just the radiation technique, not just the parameters of the scan, but also starting with the patient, talking with the patient, the decision-making, letting them know exactly what we're doing and looking for the lesion and showing the patient the lesion and the position we want them to stay on makes us better assess and make the patient more compliant during the procedure when we need breathe in, breathe out instructions. Next is the procedure, the technique itself. We optimize the image acquisition during the procedure for 4 different times. We start with the planning, putting our sticker, localization sticker. So we find the lesion. Once we have localized that and know where our needle is being inserted, we go to the advancement phase and we try to minimize as much as we can this when we are advancing our needle. When we cross pleura and we target the lesion is one more, and then we usually do that with the needle inside, and then before we do the first sample, and once we know that we're in the nodule and we're ready to go, we take our samples and we only do another
imaging if we're concerned about like any pneumothorax or any complications within that procedure. So we do the post-procedural check if needed. We always do that with our main goal of safety, do it as quickly as we can, considering that we know that minimal dwell time is associated with less complications, trying to do that as comfortable as possible for the patient, also thinking about like we want to minimize the procedural time for the patient and also aiming for the best diagnosis we can. This is one of the examples we do with our protocol scanning parameters. We use 80 kV and 20 MAs, which is very low. And this is one of the lowest we've got with a DLP of 7 for a pleural lesion and with a slice thickness of 3 millimeters. That's important to mention too. So for our results, we found that the total procedure time is usually under 20 minutes with a mean time of 13.1 over more 5, with diagnostic yield of over 78%, overall diagnostic efficacy, overall findings was 89%. For total DLP, our median dose was 14.5 with the highest of 143 and 7. So we had a very variation there. Very high variation. Overall major complications, like considering major complication, was less than 2%, and for overall pneumothoraces or hemorrhages, and usually trace pneumothoraces with no chest tube insertion, was 22%. So I'm going to discuss every point now. So like our table time technique under 20 minutes, that's usually what we found in the literature. This recent meta-analysis 2024 compared all the, and you can see that low dose and standard dose usually have the same operation duration that did not change. And same for this other one that was done in 2021, same, that the duration is closer to what we have found, 10.8 and 11.6 for both. And you can see the low dose going to 31.5 DLP compared to a standard dose of 333. For total DLP, then there's nothing in the literature describing what ultra-low dose is considered, but like what has been standardized is that ultra-low dose would go as far as 40 mg/s. And then if you go over that, like from like 30 or around 100, it would be the low dose protocols, which is like basically the maximum we've found. But our protocol falls within this ultra-low dose category. And conventional can be as much as 300 and over usually. And that is the same as this meta-analysis has found. And then you see that low dose was considered up to 54 here, while we have as much as 361 for the standard dose. Diagnostic yield, just showing here that we are in accordance with literature as well. This recently published in March 2026 meta-analysis has shown like their low dose was considered 62, it's a little over what we have found, but they also have same diagnostic performance to what standard DLP of 576. And the 2024, which is the same systematic review and meta-analysis I was showing you before, shows again, equivalent efficacy and safety for the procedure. And then going for safety, our major complication rate that was lower than 2%, and then overall 22 for whenever we had small trace pneumothorax, so a small hemorrhage, goes into what both low dose and standard dose have found, showing that they have similar and no difference in most of the studies that have described or compared this technique. So concluding, we just want to see this one more study showing that ultra-low dose protocols are safe with a short mean procedure time, similar diagnostic yield and complication rate as conventional dose protocols described. And in keeping with literature, we're doing all that, reducing more than 70% of the radiation exposure to the patient and to all medical staff that is doing the procedure. So it's a safe and effective alternative and with substantially reduced radiation than the conventional protocol use. So this is our references, this is the authorship, and I would like to thank you for your time and for letting me present. Thank you. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Muito bom o trabalho. Obrigada. Vocês têm alguma pergunta?
Vocês chegaram a levantar sobre o IMC dos pacientes para esses protocolos de ultra-baixa dose? Porque, à medida que aumenta o Body Mass Index, você vai ter um maior ruído, né, nesses casos. E aí, talvez, o protocolo de ultra-baixa dose comece a atrapalhar junto com a atenuação da agulha, né? Com certeza. Isso é um fato que a gente considera bastante, porque quando tu vê que a primeira imagem que a gente faz, quando a gente faz o scout, tu já vê que vai ser um protocolo, a gente tem que aumentar a dose. Geralmente, a gente não aumenta, consegue fazer com lesão. Se tem com dificuldade, se a qualidade da imagem está prejudicada, daí a gente resolve fazer. Na minha experiência que eu tive durante todo o meu fellow, foram poucos casos que a gente teve que aumentar. Então, acho que cai nessa variação que a gente teve de 130 para 7, cai exatamente nisso, porque a gente tem que também ajustar com a individualidade do paciente. Eu não sei se me corrija se eu entendi errado, mas você não comparou com... Você tem exames prévios, biópsias prévias, para poder comparar na sua própria população? Tem. A gente também tem... A gente coletou já, está coletando, e aí a gente vai fazer uma análise... Esse é pré, né? Mas a gente vai fazer uma análise mais extensiva, comparando as duas técnicas e também considerando tamanho da lesão, localização da lesão, que é uma das coisas mais importantes. Também, eu acho que um fator que é bem importante que a gente também quer avaliar é quanto o paciente consegue ou não segurar a respiração, fazer em inspiração, que também atrapalha bastante. Então, a gente tem esses dados, mas é o próximo passo, com certeza. Muito obrigado, Luciana. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. E agora vamos dar continuidade, então, eu vou chamar aqui a Hortência de Jesus Ferreira. Ela é do Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. Ela vai apresentar o tema Angiotomografia para tromboembolismo pulmonar, com protocolos personalizados por faixa de peso, impacto na qualidade da opacificação, uso de contraste e dose de radiação na prática clínica. Por favor, Hortência. Boa tarde a todos. Muito obrigada por me apresentar. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. Obrigado. Eu não consigo... Eu vou iniciar essa apresentação com duas perguntas que simbolizam as questões de pesquisa para essa pesquisa. A primeira delas é: todos os pacientes realmente precisam do mesmo protocolo de angiotomografia? E especificando um pouco mais a segunda pergunta, é possível aumentar a qualidade de imagem numa angio-TEP com menor volume de contraste e menor KV? Por que essas perguntas surgiram? No nosso serviço, no Hospital de Clínicas da Unicamp, nós utilizávamos protocolos fixos e esses protocolos acabavam ignorando o peso do paciente, o que poderia gerar subopacificação, além do excesso de contraste, e quando correlacionávamos com o KV, que também era fixo, o uso de radiação desnecessário. Quando nós temos protocolos fixos, tanto por KV como por volume, esses protocolos muitas vezes acabam ignorando a variabilidade corporal, que é inerente entre todos os pacientes, o que tem uma consequência considerável tanto na qualidade da imagem quanto na segurança do paciente. Na prática, nós acabamos muitas vezes utilizando protocolos fixos, mas os nossos pacientes não são fixos. Então, para analisar esse problema, nós avaliamos o impacto da personalização por peso na prática clínica real. Então, nós observamos como esses protocolos convencionais que eram utilizados anteriormente no nosso serviço impactavam tanto no realce arterial desses exames, como também no desperdício do contraste e na dose de radiação. Esses protocolos, então, foram personalizados e foram observados 3 principais desfechos após essa personalização, tanto a opacificação arterial, o uso do contraste, como também a dose de radiação. Como nós fizemos isso? Através de uma análise observacional retrospectiva no modelo antes e depois, onde foram analisados 531 exames consecutivos de angio-TEP. No período pré, nós analisamos uma amostra de 337 exames realizados de janeiro a maio de 2025 com um protocolo fixo. No período pós, analisamos 194 exames realizados com protocolo personalizado de junho a novembro de 2025. Para entendermos a mudança que foi realizada nesses protocolos,
Anteriormente, nos protocolos fixos, era utilizado um valor fixo de KV de 120 para todos os pacientes. A média de volume de contraste entre exames era de 60 ml, com fluxo de 4,5 ml, e utilizando um ROI de 100, startando o exame com 150 HU. Através da personalização, esses protocolos foram classificados e divididos em 5 grupos. Os 4 primeiros por peso, variando do G1 até o G4, considerando pacientes até 60 quilos, pacientes de 61 a 80 quilos, pacientes de 81 a 100 quilos e pacientes acima de 100 quilos. Cada um desses protocolos, como vocês podem ver na tela, tem o seu próprio KV, o seu próprio volume de contraste e fluxo de injeção desse contraste. E o nosso 5º grupo, ele é relacionado a pacientes cardiopatas. E nesse caso, nós temos uma alteração adicional, que é onde esses exames eram monitorados. Então, para o grupo G1 até o grupo G4, a monitoração é realizada no tronco, né, da artéria pulmonar, e para os pacientes cardiopatas, essa monitorização foi adaptada para o átrio esquerdo. Todos os pacientes incluídos nesse estudo eram pacientes adultos, com idade igual ou superior a 18 anos. Todos os exames foram realizados no mesmo equipamento, um Canon Prime de 80 canais, utilizando o injetor inteligente da Bayer, a Stellant Smart Flow, com o mesmo contraste de 300 mg por mililitro. Foi dado preferência ao acesso anticubital do lado direito sempre que possível, com 18 ou 20 gauge. Quais variáveis nós analisamos? Primeiramente, o volume total de contraste por exame, depois a carga normalizada de contraste por quilograma do paciente, o realce arterial no tronco da artéria pulmonar e a dose efetiva estimada de cada exame. O que nós vamos ver nos resultados? E aqui já começam a cair alguns mitos que muitas vezes se propagam dentro da prática técnica em radiologia. Primeiro, mais contraste não significa melhor exame. Mais dose de radiação não significa melhor qualidade de imagem. E personalizar nem sempre é entregar mais, mas sim entregar melhor. Então, quando nós analisamos a atenuação arterial, por exemplo, nós tivemos um ganho de 56,96% nessa atenuação. Então, o HU ele aumentou de 303,4, para 492 com os protocolos personalizados. Quando analisamos a proporção de exames com opacificação adequada, que são exames considerados com o valor igual ou acima de 250 HU, nós tivemos um ganho de 25,97% na taxa desses exames. Aqui eu trago 2 exemplos de exames realizados, um no período convencional, com a média de HU desse grupo, que era 325, e um exame realizado no grupo personalizado, com uma média de HU de 494. Acerca do volume de contraste, quando pensamos no volume médio por exame, houve uma redução, que antes era de 60 ml e passou a 40,1%, o que significa uma redução aí desse volume por exame de menos 30,5%. Quando analisamos a carga normalizada do contraste, nós saímos de um valor que era 0,8 mililitros por quilograma para 0,5 por quilograma, o que é uma redução de menos 31,52%. Em relação à dose de contraste, houve uma redução de 37,12%, sendo que o valor médio em milisievert caiu de 2,99 para 1,88 com os protocolos personalizados. Por que tudo isso importa? Esse protocolo ele entrega resultados com menos contraste, menos radiação para o paciente e mais qualidade diagnóstica através do aumento do realce arterial nos exames. Deixo, então, uma mensagem final de conclusão, que é a seguinte: personalizar por peso não é um detalhe técnico, mas sim uma estratégia de qualidade e segurança. Aqui as principais referências que nós usamos no desenvolvimento do protocolo, as contribuições autorais de cada membro da equipe. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Hortência. Acho que o trabalho é muito interessante, né? O exame do protocolo TEP ele precisa ser bem feito, né, para a gente conseguir fazer um diagnóstico adequado. E acho que você conseguiu mostrar, né, uma melhora da qualidade, até mesmo com redução do uso do contraste, né? Muito importante aí o seu trabalho. Obrigada. A gente está com um especialista aqui em TEP na nossa banca, então eu vou
chamar o Dr. Verrastro aqui para comentar. Obrigado, eu adorei o seu trabalho. Acho que realmente, mesmo a questão da diversidade policial do tubo, né? Baixas doses, o contraste tem mais uma cor mais brilhante, né? Agora, eu fiquei em dúvida com uma questão nos seus resultados. Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, assim, o grau de opacificação arterial pulmonar, ou de qualquer vaso, na verdade, ele depende da quantidade de iodo que você injeta no paciente, né? E do quanto você consegue manter aquele bolo compacto, né? Então, basicamente, vai depender do quanto de iodo, e o quanto de iodo a gente pode variar utilizando meios de contraste mais concentrados. Você usou aí 300 miligramas, mas existem até meios de contraste mais concentrados que isso, que oferecem uma carga de iodo. Então, até fica uma sugestão, talvez você consiga reduzir mais a dose ainda do meio de contraste se você usar um contraste mais concentrado. E o quanto você mantém o bolo compacto, que é a velocidade de injeção. Aí eu pergunto para você, dito isso, como você conseguiu aumentar o grau de opacificação na artéria pulmonar, que você demonstrou com os resultados, sendo que você injetou menos volume de contraste, assim? Eu não sei se você tem a resposta, mas assim, imagina, o que você acha que aconteceu? Porque eu, assim, não estou conseguindo, sendo que é o mesmo equipamento, né? É o mesmo equipamento que foi o exame. Então, qual foi aí a mágica, o pulo do gato? Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que aqui nós temos 3 pontos a serem considerados: o volume de contraste, o fluxo do contraste, que foi uma das variáveis que nós controlamos, e ela foi sendo aumentada dentro dos grupos. Então, do G1 até o G4, esse fluxo ele aumentou para permitir que esse bolos ele chegasse. E algo que permite, e é um dos pontos-chave do nosso trabalho, para que esse realce arterial ele aumente, é a própria redução do KV. Porque quando nós olhamos para o princípio físico, com KVs mais baixos, nós temos aumento do efeito fotoelétrico do iodo. Então, isso permite que, mesmo com doses menores, a gente consiga chegar, né, nesse realce. Perfeito. Então, na verdade, o protocolo fixo, o KV era de 120, é 120. isso? Entendi. Perfeito. E depois ele foi alterado, variando de 80 a o 120, mas em pacientes específicos. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Parabéns. Resultado muito interessante mesmo. Na prática clínica, vocês têm muita dificuldade com os técnicos ou vocês conseguem supervisionar 100% dos exames de TEP para escolher o protocolo adequado? Quero saber se tem muita troca quando deixa só o técnico fazendo esses exames de TEP. No nosso serviço, nós temos uma equipe considerada grande, né? Tem uma variabilidade, sim, entre técnicos. Então, para que esse protocolo ele pudesse realmente funcionar, os técnicos eles passaram por um treinamento, né? Cada grupo foi explicado para ter essa motivação e essa participação deles também. E todos os exames que são realizados, eles são monitorados. Então, hoje nós temos um dashboard institucional, onde todas essas variáveis elas são avaliadas mensalmente, inclusive o técnico que realizou o exame. Muito bom. Parabéns, Hortência. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Nós vamos agora passar para o nosso terceiro tema livre, que será apresentado pelo Dr. Alisson Roncalli Silva Carvalho, do IDOR, do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre Chest CT-derived biomarkers and pulmonary function independently predict all-cause mortality. Vamos lá, Alisson. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu vou apresentar um trabalho que é uma continuação de um projeto que já se estende pelos últimos 5 anos e que finalmente gerou um produto que versa sobre a quantificação de biomarcadores e diagnósticos oportunísticos em imagens de tomografia computadorizada de tórax. Eu tenho um conflito de interesse, eu sou CEO e sou cientista de computação de uma empresa que se chama Meditech, que desenvolveu o software que hoje é autorizado pela Anvisa para ser utilizado com propósitos clínicos. Então, a grande inspiração do nosso trabalho é um trabalho publicado pelo Perry Pickard, que, através de biomarcadores de imagem de tomografia abdominal, consegue inferir o que se chama de idade biológica dos indivíduos, né? A idade biológica ela traz consigo uma representação mais fidedigna da interação do organismo com o meio que ele convive, né? E dessa forma a gente consegue inferir, por exemplo, risco cardiovascular de forma mais acurada do que simplesmente com o uso da idade cronológica. Então, essencialmente, nesse trabalho, a gente vai utilizar as tomografias computadorizadas de tórax, são tomografias convencionais,
para, a partir da estimativa e da criação de biomarcadores, avaliar qual é o impacto desses biomarcadores, não só na idade biológica, mas na mortalidade por todas as causas, em um grupo de pacientes que foi submetido ao protocolo de tomografia de baixa dose para rastreio de câncer de pulmão, no estudo do National Lung Screening Trial. Então, basicamente, a gente consegue estimar não só os mesmos biomarcadores que o Pickard conseguiu no trabalho dele, tais como a densidade da musculatura, o score de cálcio das coronárias, a quantidade e a distribuição das gorduras visceral, subcutânea, intramuscular, o trabeculado ósseo, a densidade do trabeculado ósseo, assim como volumetria de diferentes órgãos e estruturas. Como também no tórax a gente consegue ir um pouco além e fazer uma estimativa de outros fatores, esses fatores agora sim relacionados à função pulmonar. Então, o objetivo é não só trazer biomarcadores, como também uma avaliação acurada da função pulmonar, estimada a partir de imagens de tomografia computadorizada de tórax. Então, aqui está um exemplo de segmentação de Quinor, que a gente consegue fazer automaticamente, assim como a distribuição da gordura intramuscular, da gordura subcutânea, da gordura epicárdica, da gordura visceral e a avaliação completa vascular, que envolve a detecção de aneurisma de aorta abdominal, de aneurisma de aorta ascendente, aneurisma de aorta descendente, com métodos automáticos de reconstrução tridimensional, portanto, considerando o plano axial verdadeiro. E, finalmente, a gente consegue extrair uma série de marcadores cardiovasculares, como, por exemplo, esses scores de carga de cálcio e as identificações de aneurisma. Então, aqui os exemplos das imagens pós-processadas com as estruturas de interesse. Vejam que para a estimativa da carga de cálcio de coronárias, a gente consegue usar não só a tomografia gateada, como exames convencionais, exames de tomografia computadorizada normais, incluindo tomografia computadorizada de baixa dose. A gente usa uma CNN para isso, essa CNN identifica o ramo vascular da coronária e a calcificação da coronária, fazendo os cômputos automáticos do score de cálcio. A gente validou esses resultados comparando com tomografias gateadas, e a partir daí a gente chega numa sensibilidade e numa especificidade bastante razoável para cada uma das classes do Agatston Score, com uma acurácia de 89,3% nos estudos gateados. Já nos estudos não gateados, ou seja, na tomografia convencional de tórax, a gente consegue transformar essa tomografia convencional de tórax numa imagem simulada, que seria a tomografia com o FOV ajustado para tomografia cardíaca, e a partir disso a gente faz um score de cálcio que tem uma acurácia de 82,12% frente ao exame gateado, né? Então, mantendo uma sensibilidade e uma especificidade bem razoável. Então, apesar de não ser o indicado realizar score de cálcio em estudos dinâmicos, portanto, em estudos não gateados, a gente consegue dar uma ideia bem razoável da carga de cálcio de artérias coronarianas. Então, aqui é a nossa capacidade de predição. E, além de todos os biomarcadores de imagem, a gente consegue também inferir a função pulmonar. Então, quando a gente fala em função pulmonar, essencialmente a gente fala da espirometria, disponibilizando a capacidade vital forçada, o volume expiratório forçado de primeiro e segundo e a relação VF1-CVF, e também a capacidade de difusão do monóxido de carbono, né? Nesses resultados, a gente ainda não tinha a capacidade de difusão, agora a gente já tem a capacidade de difusão, esse trabalho já está submetido em revisão no Blue Journal. Então, a gente fez toda a parte de desenvolvimento na coorte do National Lung Screening Trial, que disponibilizava e que tinha as imagens de tomografia computadorizada de baixa dose, portanto, o braço do estudo com tomografia de baixa dose e espirometria coletada no momento do exame. Com essa coorte, que compunha 6.009 participantes, a gente conseguiu treinar um modelo, que é uma rede neural convolucional. A gente usou um método de 10K folds, portanto, são 10 inferências durante o treinamento, para que a gente possa melhorar a robustez do método. E depois partimos para a validação externa.
Para validação externa, usamos 271 indivíduos que fizeram rastreio de câncer de pulmão aqui em Porto Alegre, com tomografia de baixa dose, e utilizamos ainda 10.302 indivíduos que participaram do maior estudo multicêntrico norte-americano para estudo de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o COPD-GEN. Então, dentro desse estudo, a gente conseguiu fazer a inferência com o nosso modelo treinado com o National Lung Screening Trial e avaliar qual era a performance final do modelo. Então, aqui é um pipeline de todo o processo, né? A gente tem as imagens, a gente tem o modelo, que é uma rede neural convolucional, e temos parâmetros numéricos que são relacionados à própria imagem de tomografia, como o volume pulmonar, o volume de áreas de baixa atenuação, atenuação normal, e parâmetros da traqueia, né, como a área, como a excentricidade, circularidade e assim sucessivamente. Então, essencialmente, aqui a gente consegue ter um coeficiente de concordância sempre maior que 0,80, né? Basicamente 0,82, 0,87 ou 0,83 na coorte de TC de baixa dose dos estudos aqui de Porto Alegre. E quando a gente vai para o COPD-GEN, a gente tem coeficientes de concordância, de novo, sempre acima de 0,80, chegando até um máximo de 0,88, o que nos proporciona uma acurácia de 84,2% na discriminação de indivíduos que têm risco de alteração de função pulmonar versus os que têm função pulmonar potencialmente normal. Isso nos dá uma área sob a curva ROC de 0,91%. E, finalmente, a gente junta não só os biomarcadores anatômicos de imagem, como também os biomarcadores funcionais e testa qual poderia ser a aplicação desses biomarcadores na predição de mortalidade por todas as causas. Então, a gente volta no estudo do COPD-GEN e volta no estudo do National Lung Screening Trial e aplica um modelo multiparamétrico, onde a gente procura avaliar e entender qual é o impacto do uso dos parâmetros espirométricos, do uso dos parâmetros biomarcadores de imagem, mais a idade biológica, mais a idade cronológica, na predição da mortalidade. E trabalhamos com áreas sob a curva ROC bastante similar, incluindo ou não a idade cronológica. Isso significa que a gente consegue trabalhar com um grau de previsibilidade de mortalidade por todas as causas, praticamente usando os biomarcadores tomográficos e os biomarcadores de função pulmonar estimados a partir da imagem, performando tão bem quanto a gente faria agregando ou não a idade biológica. Então, isso mostra que os biomarcadores, além de serem interessantíssimos em relação à caracterização fenotípica do indivíduo, eles acabam também contribuindo para a avaliação de fatores de risco, avaliação de mortalidade, trazendo agregando ainda mais informação ao nosso laudo descritivo radiológico. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Alisson. O Alisson já é cliente aqui frequente nos nossos temas livres, né? Então, acho que a gente conseguiu até acompanhar um pouco aí do seu desenvolvimento, desse software, né? E, ultimamente, você agregou agora essas novas funcionalidades, né? Avaliação da aorta também. E eu acho que muito interessante, né? Acho que a gente consegue extrair muita informação da tomografia, além do que os nossos olhos veem, né? Agora, eu acho que uma das dificuldades, né, é como integrar isso no nosso dia a dia, né? Como é que você vê essa questão? Então, a gente tem um software que funciona como um Nodicon na nuvem, e isso é integrado junto ao PACS. Então, a gente tanto pode operar com uma via paralela, PACS, direto processamento, devolve o relatório, e esse relatório aparece para o radiologista na hora que ele vai laudar, como a gente pode enviar via sistema de visualização DICOM e o radiologista encaminhar a série para ser processada e receber de volta o relatório. E existe também um terceiro mecanismo, que é usar uma inteligência artificial para gerar, baseado no LLM, para gerar um laudo estruturado a partir do próprio relatório.
Então, a gente pega a máscara normal e agrega toda essa informação quantitativa no nosso laudo convencional. Essa é a estratégia que a gente vem utilizando, já está em uso. Alguns hospitais no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e 2 clínicas, uma em Porto Alegre e outra em Gramado, já estão fazendo uso do software e, graças a Deus, indo muito bem. Interessante. Quando você fala que você quer predizer função pulmonar, ou você quer predizer biomarcadores, vou dar um exemplo aqui, como, por exemplo, a densidade da vértebra L1, diferenciando osteopenia, osteoporose e tal. O seu objetivo é acertar o número ou apenas predizer se aquele resultado vai estar alterado ou não? Por exemplo, falando em prova de função pulmonar, você está treinando o seu modelo para acertar qual que é o CVF, o VF1, ou você está treinando o seu modelo para dizer, olha, este paciente tem uma grande probabilidade de ter uma prova de função alterada, sem dar o valor? Não, perfeito. Todos os modelos são de regressão, portanto, a saída é numérica. Então, você tem o número do VF1, o número da CVF, o número da relação VF1-CVF, e com esses números a gente cria a classificação, que usa os parâmetros que os pneumologistas usam. Então, portanto, Perfeito. Relação menor que 0,7 e VF1 ou CVF menor que 80% do predito. Então, a gente gera o número em litros e depois a gente faz a classificação. E aí a nossa ideia é, na verdade, num contexto de rastreio de câncer de pulmão, a gente dá essa informação a mais para o clínico. Então, ele não só tem a informação do nódulo pulmonar, como do quão potencialmente sintomático esse paciente pode vir a ser em termos de função pulmonar. Perfeito. E o mesmo vale para a densidade de L1, por exemplo? Para todos. O objetivo é, entre aspas, adivinhar a densidade daquela vértebra. Quantificar a densidade do trabeculado ósseo, seguindo os critérios, né? A gente livra a parte cortical, faz uma ROI no trabeculado ósseo, e ali a gente tem os thresholds que vão definir osteopenia, osteoporose, padrão normal. Perfeito. Mesma coisa para as gorduras. A gente vai te dar um volume da gordura intramuscular e a densidade da gordura intramuscular. São números, o final. Perfeito. Posso fazer uma também? Outliers, você estudou o que era, e a outra coisa, eu vi lá que a curva ROC, ela é melhor na população feminina do que na masculina. Você acha que isso é por conta de MC ou tem alguma outra explicação? Perfeito. Os outliers a gente está estudando e já resolvemos o problema no caso dos scores de Agatston para a coronária. A grande maioria era um erro de quantificação de arcos costais, por exemplo, ou osteocondrose, quando a gente tinha muito próximo da calcificação. E um segundo erro era a quantificação de calcificações valvares. Então, quando tinha a válvula muito calcificada perto do tronco da coronária, por exemplo, a gente acabava computando calcificação valvar. Já foi resolvido. Em relação à questão da predição dos modelos, isso é bem esperado. O sexo, tanto no modelo do Picard quanto no nosso modelo, se a gente faz um modelo geral, ele é ruim. Quando a gente separa por sexo, ele consegue melhorar um pouco mais. E ali eu acho que tem uma questão de viés de coorte mesmo, né? Então, os homens na coorte do National Lung eram mais velhos e mais doentes. As mulheres eram um pouco mais jovens e menos doentes. Aí as mulheres, tanto é que quando você pega as 10 principais features, elas são as mesmas nos dois grupos, mas muda um pouco a ordem. Então, tem mulheres, por exemplo, que o trabeculado de T12, por exemplo, ele avança do 7º mais importante para o 4º mais importante nas mulheres. E no homem é Agora, o importante, sempre parâmetros de função pulmonar entre os top 5. Então, tanto o VF1, por exemplo, era top 3, top 4. Então, sempre era muito importante também falar sobre função. Muito bom. Muito bom. Eu agradeço o Alisson, agradeço os outros palestrantes, agradeço também aqui os nossos demais moderadores pela condução aí dos temas livres, e nós encerramos agora a apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado.